E aí, pessoal, estamos aqui de novo, mais um episódio do nosso podcast Mais Que Imóvel, hein? E como sempre, antes de começar, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e no final, se você quiser deixar seu comentário para a gente responder as suas dúvidas aqui, ou se você quiser comentar algo que você gostou do podcast, fica à vontade. E hoje a entrevista é muito especial. A pessoa que eu vou entrevistar hoje foi uma pessoa que me procurou para entrar no mercado imobiliário, já era amigo meu, das antigas, me acompanhou desde a minha adolescência. Ele entrou no mercado imobiliário, eu assinei o estágio dele e hoje ele virou um furacão. Advogado, síndico, corretor, músico, ele, Silvano Carlos. Não sei nem como descrever. Silvano, obrigado por ter vindo. E ele vai falar um pouquinho mais da onde ele veio, né? Um pouquinho da história dele, ele vai compartilhar com a gente. Então eu vou passar a bola para você, Silvano. Fala um pouquinho da sua história pessoal, quem é o Silvano, fora do profissional. Bom, pessoal, o Júlio já deu uma introdução. Gostaria de agradecer essa oportunidade aí de estar participando do seu podcast. Para mim é uma honra estar aqui com toda a equipe nesse teu novo projeto aí, tá? Desse furacão que é o Júlio. Furacão é o Júlio, não sou eu. Eu sou o aluno, tá? Que aprendi com o professor e águia anda com águia. Isso é muito importante. Acho que esse é o segredo do sucesso. Então grave sempre isso, pessoal. Águia anda com águia. Se você for águia, você vai longe e o céu é o seu limite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Silvano, tá? Como o Júlio já disse aí, a gente hoje, síndico profissional, hoje a minha profissão de atuação é síndico profissional. Atuei no mercado imobiliário, o Júlio assinou sim o meu Cresce, né? Então, ou seja, a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. Também me formei advogado hoje também. Então, ou seja, a gente tem aquela facilidade de adaptação. Então, ou seja, quer ter sucesso na vida, você vai ter que se aprender a virar um camaleão, se adaptar às situações e às oportunidades que vão aparecendo para que você tenha crescimento. Então, tô aqui, sou todo seu, Julião. Que legal. Vamos bater esse papo aí. Bom, Silvano, você sempre foi uma pessoa que estudou, né? Muito legal, eu vi sua evolução. Uma pessoa muito ambiciosa, que sempre buscou crescer na vida, buscar o desenvolvimento pessoal, consequentemente da sua família. Então, eu fico muito feliz, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, né? O quanto o Silvano evoluiu e o quanto isso me alegra, né? Porque tem gente que não fica feliz com a evolução do outro. Eu acho importante isso, né? Você se alegrar com o crescimento do outro e não ter inveja, né? E saber que, poxa, eu pude fazer parte em algum momento disso, né? Da sua evolução. E aproveitando também esse gancho, Silvano, eu queria que você falasse, assim, como é que foi esse processo, assim? Você, como foi o momento que você falou, cara, preciso transicionar de profissão, não dá mais certo, estava fazendo uma coisa que não estava funcionando. Conta um pouquinho como é que foi esse momento que você falou, preciso ser corretor, vou ser corretor. Ah, bacana, Júlia. É importante você comentar sobre isso e eu queria só voltar um pouquinho atrás. Porque às vezes o que acontece? As pessoas nos veem assim numa posição já de sucesso, de crescimento, mas não tem ideia do que nós passamos lá atrás. Então assim, a gente já veio de família muito pobre, humilde, sofrida. Então, ou seja, sou lá do Recife, Pernambuco, é bacana fazer essa introdução para o pessoal saber quem é o Silvano e de onde nós viemos. Legal. Né? Então, eu queria só fazer essa introdução. Então, assim, eu tenho, para você ter uma média, uns 10 irmãos. Você sabe que o pessoal lá no Recife gosta de brincar, né? Então, os 10 irmãos. Dos meus 10 irmãos, para você ter uma ideia, eu sou um dos únicos que tem formação. Então, ou seja, que estudou, fez faculdade, se formou. Então, ou seja, dos filhos dos meus pais hoje, eu sou um dos únicos que tem essa formação acadêmica. Então, isso é importante.
Então, ou seja, não é porque você nasceu de uma família pobre, você veio de uma situação difícil, que você não tem como alcançar o sucesso. O sucesso está para todos. Basta você se dedicar, querer, correr atrás. E tem uma coisa que eu não uso no meu dia a dia. Eu não posso e eu não consigo. Essa palavra, ela não existe no meu vocabulário. Legal. E quando as pessoas falam assim, mas isso não dá certo, mas isso você não pode, isso não dá, eu fico pé da vida, porque é um tipo de palavra que é negativa. Dá, você pode, você consegue, desde que você queira fazer. Seja resiliente e você vá para cima. Então, ou seja, conquista os teus sonhos e sai de perto de pessoas negativas. Pessoas que não te faz crescer. Pessoas que você comenta alguma coisa, eu quero fazer um projeto, a pessoa vem de te auxiliar, te ajudar, quer te colocar para baixo. Então, se distancie deste tipo de pessoas. Então, ou seja, como você comentou, eu já passei por diversas profissões. Então, eu já fui cabeleireiro, por incrível que pareça. Que legal! Já fui dono de salão. Então, ou seja, e aí surgiu a oportunidade, inclusive, eu vim acompanhando o crescimento do Júlio, ele já estava no ramo de corretagem. E nós batemos, não sei se você lembra, nós batemos um papo. Lembro. E aí eu acompanhando, falei, pô, Júlio, que bacana, mas eu ainda estava no salão. E aí eu comecei a ver o teu crescimento, o teu desenvolvimento na área. Só que você tinha me chamado, o ônibus passou, você falou, e aí, quer subir? Aí eu falei, mas eu tô enrolado, agora não dá, vou esperar mais um pouco. E ali o negócio começou a desandar, entrei numa crise financeira. Acho que a grande maioria das pessoas que vão para o mercado imobiliário vai com dificuldade financeira. Isso é verdade. Isso é um detalhe que às vezes ninguém conta. Tá difícil, tá ruim. Todos os corretores que eu já conversei, a gente bateu papo, sempre tem uma história de dificuldade financeira. E comigo não foi diferente. Então, ou seja, isso é bacana, Julião, porque assim, eu vi o teu sucesso, pedi ajuda, você me auxiliou, você assinou o meu Cresce. Sim. Assinou o meu estágio, e depois falou assim, esse é o caminho, agora é contigo. Então, resumindo aí, essa foi a minha jornada para entrar na corretagem. Legal. Fazendo um adendo, para vocês entenderem o contexto dessa história, o Silvano, ele já ouvia falar do meu sucesso, que eu estava crescendo na área, né, Silvano? E aí a gente teve essa primeira conversa, ele não avançou, estava com o salão dele tocando, e eu sempre respeito o momento das pessoas. Em determinado momento, ele decidiu entrar e ele bateu na porta da minha casa, a gente foi tomar um café na padaria, e ele decidiu entrar no mercado imobiliário. E, cara, eu assinei o estágio dele, ensinei ele fez a primeira venda depois de 20 dias? 20 dias. 20 dias, foi muito rápido. E o mais legal é que ele ficou 3 meses, eu dei algumas orientações para ele, Durante 3 meses aí, ele tirou o Cresce dele em 1 mês, fez todas as provas. Então, quando eu falo da ambição do Silvano, para vocês entenderem, que o cara é ligeiro, é rápido. E aí, ele fez as provas, ensinei ele 3 meses e ele foi procurar, Eu lembro que você foi trabalhar com lançamento, identificar, lembro que você foi fazer até um projeto da Gafisa na saúde. Exatamente isso. Lembro exatamente dessa história. Isso. Você não se identificou com o mercado de lançamento, foi para o mercado de terceiro, aonde você se identificou. Silvano entrou em 2014, a época da crise imobiliária. E, cara, é engraçado o que eu vou falar, mas assim, quando acabou o ano de 2014, a gente falou quanto a gente tinha vendido, o nosso VGV do ano, o Silvano me deu um banho. Chegou um banho em 2014, Então, foi muito legal que ele foi desenvolvendo. 1 ano e pouco depois, ou 2 anos, Você estava com o projeto da imobiliária. Exatamente. E já tocou também, essa questão da imobiliária. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, eu vou falar um pouco sobre isso para o pessoal entender. Então, o que acontece? Esse crescimento no mercado imobiliário, pelo menos para mim, foi muito rápido. Então, ou seja, só que exige, pessoal, foco. Isso é importante. Então, porque quando eu decidi terminar o meu curso, que era o técnico de transação imobiliária, para dar entrada no Cresce, eu fiz ele em 30 dias. Então, ou seja, estudar.
Quando você tem um objetivo, focou, eu quero isso. Ir atrás. Então, ou seja, enquanto o pessoal estava curtindo, aí na festinha, não sei o que, eu estava estudando, ralando. Porque eu tinha um foco e um objetivo. E aí, nos 30 dias, para quem está com mais de 10 mil reais de parcela de condomínio atrasado, para quem está com também 10 mil reais de parcela de apartamento de financiamento atrasado, precisava ter foco. Exato. Precisava correr atrás. E pensando que passou aí, em 30 dias eu fiz minha primeira venda. Julião, 30 dias minha primeira venda, eu me lembro como se fosse hoje. Uma comissão de 20 mil reais. Nenhum emprego que eu fosse arrumar ia colocar 20 pau no meu bolso em 30 dias. Nenhum. E aí quando caiu aquela grana, eu já quitei essas dívidas e falei, bom, agora é o céu limite, vou me focar. Que legal, então você fez uma venda, ganhou 20 mil reais, mas você não gastou esse dinheiro com coisa supérflua. Você Não, foi lá, de forma alguma. pagou Fui as lá, dívidas. paguei a dívida e comecei a correr atrás de mais vendas, porque existe um erro também que alguns corretores, principalmente iniciante, ele cometem, tá? Isso é importante dizer pro pessoal que está nos assistindo, Julião. Eles têm um hábito assim, eles fazem uma venda, pô, torrar o dinheiro, depois eu corro atrás de novo, vou começar a trabalhar para vender de novo. Uhum. Aí quando o dinheiro que ele recebeu da comissão acaba, é que ele vai voltar a correr atrás de trabalhar de novo. Então isso é um perigo, porque se de repente você não vende às vezes todo mês, então, ou seja, tem pessoas que demoram um ano para fazer uma venda, 6 meses para fazer uma venda, 4 meses para fazer uma venda. E eu fui um corretor que eu criei consistência. Mês sim, mês não, venda. Mês sim, mês não, venda. Então, ou seja, fica a dica para vocês aí, pessoal. 90% do que eu tenho hoje, dos meus bens, do que eu tenho, que eu conquistei, veio do mercado imobiliário. Eu falo isso e você é prova disso. Sim. 90% do que eu conquistei, então, veio do mercado imobiliário. Inclusive, a minha faculdade de Direito foi pago com o mercado imobiliário. Então, que legal. Eu só tenho a agradecer ao mercado imobiliário. É uma maravilha. E você pagou toda a sua dívida? Paguei todas as minhas dívidas em menos de... Como eu te falei, no primeiro mês já fiz a minha primeira, já quitei as dívidas que estavam mais altas, né? E depois foi só administrando. Só administrando. Que legal. Então, ou seja... É um sucesso esse mercado. Que legal. Eu tava falando com o Silvano que a gente tem amigos, né? Ou colegas de trabalho que falam que a corretagem não dá dinheiro, né? Eu tava falando pra ele tomando café há pouco que é uma blasfêmia. Quem fala que o mercado imobiliário não dá dinheiro. Porém, existe tudo que a gente tá conversando aqui. Verdade. Você precisa ter foco, entender o que você quer, objetivo, consistência, para você ter... Que tem corretor que descansa no insucesso. Ele faz uma venda, descansa, entra na zona de conforto. Exatamente. Tem uma frase do Cortella que eu acho legal, que ele fala que o dia mais perigoso do homem é um dia depois que ele venceu. Porque geralmente o homem, quando ele vence, quando a gente tem um propósito e vence, a gente faz o quê? A gente entra numa zona de conforto. A gente descansa. Já venci, cheguei. Já venci. E não é assim, você tem que manter o foco. E isso que foi uma coisa que você fez e que te gerou muito sucesso. Exatamente. E o mais legal, cara, eu queria que você falasse assim como é que foi, né? Você explicou um pouco como é que foi que você chegou até aí. E em que momento você falou, cara, agora eu vou abrir uma imobiliária e vou seguir um projeto aí dentro do mercado imobiliário e vou ser dono agora. Como foi isso para você? Quando você passa a ter isso como slogan de vida, você passa a ter sucesso. Então, ou seja, você ficar feliz com a felicidade das outras pessoas não é para todo mundo. Mas quando você aprende a fazer isso, ficar feliz com a felicidade das pessoas, e quando mais você faz parte disso, é melhor ainda. Porque você está feliz. O Júlio está crescendo, eu estou feliz, eu faço parte disso, eu ajudei ele a crescer de alguma forma. Então, isso é minha felicidade.
Então, eu comecei a ver a dificuldade de alguns corretores a ter sucesso. E aí foi onde surgiu o projeto de abrir o escritório imobiliário e conseguir conversar com alguns corretores, passar eles a entenderem, virar a chavinha, sabe? Que o mercado imobiliário não é ruim, é um mercado bom, mas precisa de algumas diretrizes. Legal. E aí, quando a gente começou esse projeto, abrimos os escritórios, nós temos a imobiliária até hoje, tá? Então, ou seja, continua a imobiliária ativa, tá? Eu vou dando todo o suporte hoje, porque a gente termina diversificando muitas coisas, não dá para fazer tudo e a gente vai auxiliando. E aí temos hoje corretores que trabalham conosco até hoje, então, ou seja, e conseguiram conquistar, ter suas conquistas, trabalhar com foco, achar o seu nicho, porque isso é muito importante no mercado imobiliário. Às vezes o corretor ele tem dificuldade de achar qual o nicho de trabalho dele. Então, se ele vai ser corretor de lançamento, se ele vai ser corretor de pronto. Então, ou seja, ele começa querendo fazer tudo. Ele vende lançamento, ele quer pronto, ele quer vender alto padrão, quer vender baixo, médio, baixo padrão. Então, ou seja, e você tem que ter um foco, tem que achar o seu nicho. Esse é o segredo. Achou o seu nicho, você vai embora. Então, quando a gente orienta, passa essas informações para os corretores e quando eles entendem que tem algum caminho a seguir e aí a águia anda com a águia, eles vão embora, acabou. Então eles não têm mais dificuldade. Então esse é o nosso trabalho hoje, de ajudar pessoas a crescerem no mercado imobiliário. Que legal. O Silvano está falando uma coisa que é importante, que eu acredito e faço hoje, né? Então é super importante entender que o mercado imobiliário, a gente tem essa cultura ainda tradicional, né? Essa crença limitante que o corretor ele trabalha mais solto. De fato, a gente não tem esse viés do CLT, né, que tem que entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, mas tem muito corretor que não tem a disciplina de trabalho, não tem metodologia, não tem processo, que é justamente o que você fez com a sua equipe. Ensinou a galera a trabalhar, entender como é que funciona o processo da venda em si, e os seus corretores dão certo por causa disso. E você também deu certo porque você entendeu isso. Toda essa metodologia, esse processo. Então, muito legal. O que eu acho interessante também, que eu conheço um pouco já a história do Silvano, né? É que hoje ele tem outras formas de rentabilidade dentro do mercado imobiliário. Então, ele montou a imobiliária dele, mas nesse caminho aconteceram algumas outras coisas, né, Silvano? Então, compartilha com a gente aí. Exatamente isso. Então, ou seja, enquanto eu atuava no mercado imobiliário, eu pagava minha faculdade no direito. Legal. Então, ou seja, foco total, sem parada duro. Então, é estudo. Às vezes o pessoal olha pra você e fala, mas você não se diverte? Você não faz nada? Você não sai? Você não... É foco. É uma pergunta corriqueira, né? É corriqueira. Qual o segredo? O segredo é você ter foco, correr atrás. Então, ou seja, eu costumava dizer que quando eu fui prestar a minha prova na OAB, e eu tive que fazer a segunda fase, o professor dizia assim, nada de sair. Não tem sair, não tem barzinho, não tem final de semana, não tem nada. Foco. Você vai ficar trancado, fiquei trancado 60 dias dentro de casa. 60 dias estudando para me passar na segunda fase da OAB. Quantas horas por dia você estudava? Eu estudava assim, eu fiz um cursinho, sim, né? Porque para fazer segunda fase. Porque assim, a faculdade, às vezes as pessoas não falam isso, tá, pessoal? Ensina o básico. Isso é uma verdade. Ou seja, às vezes a pessoa vai, tem nível superior, vou fazer uma faculdade e tal, ele te ensina a teoria. A prática é no dia a dia. Então, ou seja, muita coisa que eu tinha que fazer na segunda fase da OAB, eu não tinha experimentado na faculdade. E isso as pessoas às vezes não falam. E aí o que acontece? Passei de primeira, acho que eu já estava no 9º semestre já. Antes de fechar o 10º, eu já tinha passado na primeira fase da OAB. Uau! Porque a OAB são 2 fases, né? E aí você vai para a segunda fase. E aí na segunda fase, eu vi a necessidade de fazer uma complementação, que é de um curso específico para a minha segunda fase que eu escolhi, foi a área de penal. Por incrível que pareça, eu queria ser criminalista. Olha só. Caramba. Sempre quando a gente começa a faculdade, quer atuar de alguma área. Depois você vai mudando, né, o conceito. Aí
O professor dizia assim, ó, você só vai fazer esse estudo, esses 2 meses, e você não vai precisar estudar para isso nunca mais. Legal. Então assim, mas para que isso aconteça, foque os 2 meses no estudo. E aí eu estudava 8 horas por dia. Nossa. Direto. Porque muita coisa que estava dando naquele curso preparatório de segunda fase, eu não tinha passado na faculdade. Tinha ficado para trás. Um exemplo, elaboração de peças. E aí, meu amigo, Vai que vai. vai que vai. Peça, peça, peça. E aí, e outra coisa é o foco. Eu dizia assim, ó, se eu acertar a peça que vai cair na faculdade, eu estouro. Foi dito e feito. Quando eu peguei a peça, falei, opa, show, fui embora. E aí passei, desenrolei, nunca mais. O professor dizia assim, nunca mais você vai precisar prestar essa prova. E aí você vai pegar a vermelhinha que abre portas. E aí veio a questão do direito. Né? Me formei na área. Hoje atuo no mercado imobiliário. Direito imobiliário. Direito imobiliário. Legal. Né? Que vai fazendo comprimento a uma área que eu já atuava como corretagem. Então veio agregar. E aí agora, depois de atuar, dar assistência também no jurídico, na parte jurídica, veio a minha outra etapa, e hoje eu atuo como síndico profissional. Legal. Que é uma escadinha, né? Um vai complementando o outro. Então hoje eu já atuei bastante na parte de jurídica, mas aí abriu-se um leque de oportunidades, porque a vida é feita de oportunidades. Sim. Cabe você aproveitar. Sim. E às vezes nós perdemos e deixamos passar essa oportunidade. Uhum. E aí a gente olha para trás e fala, meu Deus do céu, como é que eu não aproveitei aquela oportunidade? Seria mais uma escada? Então, ou seja, você vai ter que esperar uma outra janela de oportunidade. Às vezes vem, às vezes não vem. E aí passou, você ficou para trás. Eu fui aproveitando essas janelas. Que legal. Né? E aí hoje já estou em um outro nicho de atuação, que é de síndico profissional, que tem tudo a ver com o mercado imobiliário, com o ramo de atuação do direito que eu atuo, né? E devido a essa questão da sindicância ser uma área muito carente de profissional na área, então hoje eu já atuo como síndico profissional há 4 anos. Tá? Hoje o seu foco, então, você tem imobiliário ainda que você compartilhou, Nós temos né? escritório jurídico ainda e imobiliário. Sim. Tá? Mas o seu foco hoje... Hoje o meu foco é na área de síndico sindicância. profissional. Sindicância. Legal. Isso é bacana. E você, você tem aí 3 nichos do mercado, né? Como advogado, né? Você se especializou em direito imobiliário e hoje você focou em síndico profissional. Exatamente. Compartilha com a gente, assim, algumas coisas que você vive como síndico, assim. O que você mais vive de morador que acha que é responsabilidade sua e não é. Coisas do dia a dia. Compartilha com a gente até pro pessoal que mora em condomínio hoje, né? Entender o que isso. é responsabilidade de condomínio, é responsabilidade de síndico. Compartilha esse eu comecei no nicho nessa atividade de síndico profissional, que eu acho que a grande maioria, 90% dos síndicos, começa da mesma forma que eu comecei. Uhum. Isso é importante dizer. Sendo síndico orgânico. É aquele síndico morador. Sim. Tá? Viu que o condomínio ali, o negócio estava desandando, o negócio estava ruim, ele se candidatou e resolveu ali tentar ajudar de alguma forma. Comigo não foi diferente. Eu estava morando em um condomínio onde já tinha um síndico profissional que mal aparecia no condomínio. Ele ganhava para ir uma vez por semana no condomínio. Só que ele passava 2 horas e ia embora. Então, ou seja, o condomínio não comprava uma lata de tinta, estava totalmente largado. Abandonado. Eu falei, poxa vida, eu dono de imobiliária, corretor de imóveis, advogado, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso ser omisso. Uhum. Eu me coloquei na brecha, falei, não, eu preciso entrar para fazer a diferença. Porque se for para ser a mesma coisa, a gente não põe a mão. Sim. Então assim, colocou a mão, a gente vai fazer diferente.
E aí foi onde eu tive a oportunidade, nesse condomínio, de entrar como síndico, né? A princípio morando no condomínio e já se candidatando para ser como síndico profissional neste condomínio. E eu te falo uma coisa, Júlio, foi barra pesada. Porque tudo que você imagina nesse condomínio tinha. Laudo de AVCB vencido. O condomínio tava uma casa da mãe Joana. Então, ou seja, todo mundo mandava, não tinha ordem, uma desordem total. E aí nós começamos a fazer um trabalho e colocar tudo no seu devido lugar. Legal. Né? E é onde surgiu o síndico de atitude. Legal. Bom, legal, Silvano. Você explicou um pouquinho aí como é que funciona a sindicância, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí sobre dúvidas mais frequentes que os moradores têm, né? No dia a dia. Eu moro em condomínio também, às vezes eu tenho algumas dúvidas. Tem gente que acha que no meu condomínio é síndico profissional também. Então, às vezes a gente tem algumas dúvidas. O que é responsabilidade dos moradores? Até onde o síndico tem responsabilidade? Então, compartilhe aí coisas que você acha interessante para o público saber, né? E ganhar conhecimento, né? Dentro disso. Tá. Logo de cara eu quero passar uma dica para quem mora em condomínio. Que isso é um erro bastante frequente dos condôminos. Não lê o regulamento interno. Por incrível que pareça. Você mora no condomínio, você tem regras a ser cumpridas, mas você não lê o regulamento interno. Então, ou seja, e isso traz sérios problemas para os condôminos no dia a dia. Porque assim, às vezes o que acontece, Júlio? O pessoal, eles nunca moraram em condomínio, moravam em casa, veio morar no condomínio. E acha que ele vai ter as mesmas atitudes no condomínio que ele tinha na casa. E isso direto a gente pega esse tipo de situação. E ele tem dificuldade de se adaptar às regras do condomínio. Então, uma dica que eu dou sempre pro pessoal. Vai morar em condomínio? Procura ter conhecimento do regulamento interno. Daquilo que você pode e você não pode fazer dentro do condomínio. Quais são os horários que você pode fazer mudança? Quais são os horários que você pode fazer barulho? Quais são os horários que você tem de usar academia, salão de festas? Então, ou seja, você tem que saber as regras de convivência de onde você está morando. Isso é um erro que a grande maioria dos condôminos comete, não saber. Aí quando ele vai questionar o síndico fala, opa, mas espera aí, está aqui no regulamento. Porque a função do síndico, o síndico tem diversas responsabilidades. E são muitas. Se todo mundo soubesse, de fato, e às vezes a pessoa, ele vê uma brecha, se candidata ao cargo de síndico, vai ser síndico, mas ele não tem noção da responsabilidade do cargo, do que é ser síndico. Então, ou seja, responder civil e criminalmente pelo condomínio, você pode ser síndico, estar lá de boa, e de repente aconteceu uma ocorrência dentro do condomínio e você está respondendo um processo criminal. Então, ou seja, a pessoa não tem noção disso. Então, outro erro que muitos condôminos cometem dentro do condomínio é achar que o síndico está à disposição dele 24 horas por dia. Isso é um problema que eu já enfrentei em condomínio, né? Tipo, de conhecer o síndico ali e falar, pô, Júlio, compartilhar, assim, falar, pô, Júlio, tem morador que toca meu interfone às 11 horas da noite. Eu fiz parte de um conselho de condomínio, né, do qual eu morei, e a síndica, a gente era muito amigo, né? E ela falava, pô, Júlio, tem morador que toca meu interfone meia-noite. Tipo, surreal. Acontece. Ou seja, a gente chama esses de morador de falta de bom senso. Porque às vezes o que ele gostaria, o que ele poderia ou queria falar naquele momento, ele poderia esperar para um outro dia. Mas que como na cabeça dele ele acha que o síndico tem que estar disponível 24 horas, ele não tem um bom senso. Então ele manda mensagem 1h da manhã porque ele estava acordado, estava com insônia, né? Eu costumo dizer que o síndico, ele é psicólogo, advogado, padre,
pastor e exorcista. É sério. O síndico tem que ser exorcista muitas vezes. Porque a gente pega cada situação inusitada dentro do condomínio e a gente fala, meu Deus, então, ou seja, não tem o que fazer, né? Eu me lembro que uma certa vez, aí uma questão inusitada, mas você nem risse. Aí, mas não tem como. Aí a pessoa interfonou na minha casa, falou assim, ô Silvano, eu falei, pois não, eu preciso de uma solução. Tem alguém me interfonando aqui para saber se eu tô se eu uso fio dental. Aí como é que eu vou falar isso pro meu marido? Aí eu falei assim, mas peraí, você não tem coragem de falar pro seu marido, mas você me interfonando para me tentar identificar quem que era o morador. Aí eu falei pra condômina, só pode ser algum admirador seu, eu não tenho o que fazer. Então muitos dos problemas que o síndico não tem nada a ver, o morador acha que é responsabilidade do síndico resolver. Intermediar ali. Intermediar. Às vezes você consegue intermediar, mas não é sua responsabilidade. Sim. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum dentro de condomínio, juro. Um condômino bateu no carro do outro. Ralou o carro do outro. É o síndico que tem que resolver? Não. Não, são os moradores. Quem causou o dano? Então, ou seja, e o morador ele acha que o síndico tem que ir lá e a gente, como síndico, pode auxiliar, intermediar, mas a solução do problema tem que ser entre os moradores. É muito comum. Não vou com a cara do Júlio. Olhou feio pra mim, me xingou. Vou falar com o síndico. Como se o síndico tivesse a responsabilidade de resolver aquele problema que um morador está tendo com o outro. Então, ou seja, não tem isso. Então, às vezes, o morador falta o quê? Saber qual que é a responsabilidade dele e qual que é a responsabilidade do síndico. Outra coisa muito comum no dia a dia, sabe o que é? O quê? O síndico é meu empregado. É, isso realmente o pessoal confunde. Pago o salário do síndico. Ixi, E se eu pago o salário do síndico, ele é meu funcionário. E aí, para vocês condôminos que estão nos assistindo, síndico não é funcionário do condomínio. Por que, Silvano? Porque para ser funcionário tem requisitos. E dentre os requisitos, o síndico não tem carteira assinada. Não tem chefe. Não tem habitualidade. Como que ele pode ser funcionário do condomínio? Síndico é um prestador de serviço. Então, ou seja, o síndico ele responde pelo condomínio 24 horas, mas ele não está disponível 24 horas para os condôminos. É, isso é importante você falar porque é uma coisa que acontece muito, né? Exatamente. No nosso dia a dia de condomínio, o que a gente mais ouve, assim, eu nunca fui síndico, é uma experiência sua, mas que a gente ouve, de repente, quando a gente está na piscina ali, trocando aquela ideia entre os condôminos, o pessoal fala, pô, mas eu pago o salário do síndico, Exatamente. Ele ganha, ele tem que ganha resolver. para isso, entendeu? ele tem que resolver. Eu quero ele aqui agora. Eu não quero nem saber onde é que ele está. Ele vai ter que estar aqui. E as coisas não funcionam dessa forma, né? É, uma coisa que a gente vive, né? A gente trocou de síndico agora no nosso condomínio. E o síndico, ele começou muito bem na gestão dele, mas depois ele abandonou o condomínio, né? Era um síndico profissional também. Nesses casos, o Silvano, com a sua experiência, o que os condôminos podem fazer quando o síndico abandona, não responde de e-mail, né, demora uma semana para responder algum problema do condomínio que a gente tenta interagir ali? Como a gente pode agir legalmente, né, quando acontece essa situação do síndico abandonar, não aparecer no condomínio? O que a gente pode fazer como condomínio? Isso é muito comum acontecer nos condomínios hoje em dia. Juro, isso é muito comum. Tá? Então, ou seja, o síndico não aparece, não responde e-mail, não responde o WhatsApp. E quando ele salva o número do condômino, quando o condômino liga, que ele já olha na tela e fala, não, isso aqui nem vou atender. Isso é muito comum. Então, ou seja, o síndico, por isso que é bom deixar muito bem, tudo claro, quando se vai fazer uma assembleia de condomínio, deixar muito bem claro, registrado, a quantidade de presença que o síndico vai estar no condomínio,
Se for síndico profissional, fazer esse contrato com o síndico, para que ele honre esse contrato, é importante. E ali nesse contrato tem as suas responsabilidades, no contrato de prestação de serviço, tem sua carga horária, quantos dias ele vai estar lá por semana, tá? Então, ou seja, é importante. Quer ver um erro muito comum em condomínio? Eu gostaria que vocês que estejam me assistindo não cometam esse erro. O cargo de síndico é um dos cargos mais importantes do condomínio. Ou seja, é quem vai mexer com a grana do condomínio, com a verba. Então, ou seja, imagina só, um síndico ele vai ter aí anualmente, dependendo do condomínio, mexer com um patrimônio em valores de mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Aí o pessoal chama uma assembleia para conhecer esse síndico e dá 3 minutos para ele se apresentar. Como é que você elege uma pessoa ao qual você deu 3 minutos para se apresentar, se você foi com a cara dele, votei, é esse que eu gostei? Sendo que você não dá tempo para que os candidatos possam falar, você questionar, perguntar a experiência, se eles têm qualificação realmente para poder fazer a gestão do seu condomínio. Isso é muito comum, Júlio. Outra coisa, outra dica que eu vou dar para o pessoal que está nos assistindo. Pauta de eleição de síndico, faça pauta única. Ali é o cargo mais importante. Essa pessoa vai ficar 2 anos no teu condomínio. Então, ou seja, e depois, não adianta ficar reclamando. Porque para tirar síndico do cargo, não é tarefa fácil. É difícil destituir síndico, né? Ou seja, você falou aí, comentou, agora há pouco. Como a gente faz? O síndico não atende o WhatsApp, não responde e-mail, não aparece no condomínio. E agora? Abandonou o condomínio. O que a gente faz? Um dos caminhos é a destituição. Mas mesmo para destituir um síndico, não é tarefa fácil. Já começa que você tem que fazer o recolhimento de 1/4 de assinatura. Sim. Então, ou seja, às vezes as pessoas não querem se indispor com o síndico. É verdade. Colocar o nome dele no abaixo-assinado. Não quer colocar. Ele não gosta do síndico. Mas ele não quer colocar o nome no abaixo-assinado. Aí os moradores começam agora uma cruz. Vai ter que aguentar 2 anos o síndico. Então, para que isso não aconteça, escolha bem o síndico. Uma dica muito importante para quem vai disputar cargo de eleição de síndico, o qual os moradores têm que requerer isso. São as certidões negativas dessa pessoa que está entrando no teu condomínio. Isso eu não sabia. Você acredita, Júlio? Às vezes, imagina você eleger um síndico que responde a um processo criminal. É verdade. Imagina você eleger um síndico que já responde um processo por má gestão. E o condômino, os condôminos não pedem certidão. Tem um hábito de não levantar as informações antes da eleição. Primeiro elege. Depois que você elegeu, para depois você correr atrás e você verificar que a pessoa ele tem restrição no seu CPF. Isso é um perigo porque o CPF do síndico é atrelado ao CNPJ do condomínio. Então, ou seja, se você não cuidou do seu nome, você não pagou suas contas, você termina prejudicando o condomínio. E isso tem que ser feito, essa análise, antes desse candidato ir para a Assembleia. E muitas vezes isso passa desapercebido. É o que acontece? Pensar que não se elegeu, vai puxar depois. Então é importante fazer todo tipo de levantamento antes de levar os candidatos para a Assembleia. Legal, bela dica. Uma boa dica. E o que nós fizemos no condomínio onde nós administramos? Nós aprovamos, por meios de regulamento interno, requisitos para os candidatos. Então, ou seja, porque senão de repente um camarada que ele é populista, todo mundo conhece, aquele boa pinta no condomínio. Todo mundo conhece, elege ele como síndico. Ele tinha capacidade? Tinha know-how para ser síndico? Ou só elegeu ele porque ele é populista? Conhece todo mundo? É o boa praça? Então, ou seja, para ser síndico não pode ser somente boa praça.
você tem que realmente saber o que você está fazendo. Tem que saber separar as coisas. Às vezes também o morador não sabe separar o síndico do profissional. Eu adoro o Júlio, mas será que se ele fosse síndico, daria certo? Uhum. Então, ou seja, esse tipo de análise tem que ser feito. Legal. Então, assim, essa parte de sindicância é maravilhosa, mas tem que ter capacitação. Eu costumo dizer assim, Júlio, para as pessoas, que você tem um juiz, o juiz ele é trabalhista. Aí você pensa, poxa, o camarada é juiz, estudou muitos anos, porém, se eu levar um processo criminal para o juiz trabalhista, ele vai olhar e vai se declarar incompetente, porque não é a área de atuação dele. Então, às vezes, você é populista, é uma excelente pessoa, mas para aquele cargo você não tem competência. E isso precisa ficar claro para as pessoas. E às vezes não fica. E outra dica que eu dou pro pessoal: síndico é uma profissão solitária. Por incrível que pareça, você acredita? Por mais que tenha lá o conselheiro, o subsíndico, a profissão de síndico é uma profissão solitária. Então, ou seja, nós recebemos muitas críticas. Mas quando você for criticar o seu síndico, leve uma sugestão. Legal, importante isso. É importante isso, né? Leve uma sugestão. Importante. Porque muitas vezes eu digo pro morador, tá bom, tá, vamos supor que você estivesse na minha cadeira. O que você faria? Ele não sabe, mas ele quer cobrar de você. Uhum. Então, ou seja, quer cobrar do síndico? Leve uma sugestão, auxilie, ajude, porque cuidar do condomínio é um dever de todos. As pessoas acham que é só do síndico. E não é. Ou só do conselho, ou só do subsíndico. Cuidar do patrimônio é um dever de cada condômino. Que é nosso, né? Exatamente, é nosso. Então, viu fulano fazendo coisa errada? Opa! Ei, isso aí não pode. Orienta. Ajuda a fazer a gestão. Sim. E não joga somente nas costas de uma pessoa. Isso é bacana. Legal. O Silvano falou sobre uma coisa inusitada como síndico, né? Que foi a moradora que falou do admirador dela. E eu queria que você falasse de uma situação que você viveu inusitada no mercado imobiliário e na sequência você falasse de uma venda que você fez, uma situação que você viveu no mercado imobiliário quando você atuava mais fortemente nessa área, né? Que foi um case para você, assim, que transformou sua vida ou a venda gerou muito impacto. Então, primeiro fala para uma situação inusitada do mercado imobiliário e depois um case. É uma situação inusitada do mercado imobiliário que acontece, por incrível que pareça, é aquela que a gente estava comentando fora do ar aqui, e uma situação que, assim, eu fui apresentar um imóvel para um cliente, né? E geralmente os corretores já vai com o cliente, né? Sim. Visitar o imóvel. A gente está toda hora no condomínio, toda hora. Às vezes você tem 3, 4 apartamentos naquele condomínio. Sim, então você tem a chave de um, chave de outro, ou a chave está na portaria. E aí o escritório estava com a chave desse apartamento, né? E aí quando a gente chegou para mostrar o apartamento, que abriu a porta, o apartamento já tinha sido alugado. Nossa. E tinha gente dentro do apartamento. Meu Deus. Então, ou seja, imagina um susto, né? Creio que você também já passou por situação parecida. E a gente ouve várias histórias referente a esse tipo de situação, né? Então, isso já é um conselho. A gente já passa um conselho para as pessoas que forem, principalmente, alugar imóveis, Júlio. Alugou, troca o segredo, pessoal. Porque às vezes o proprietário, com uma ênfase de querer alugar muito rápido, ele passa para diversas imobiliárias trabalhar o imóvel. Só que ele não avisa a todas elas que alugou. E tem imobiliário ainda trabalhando que não sabe. Então, possa ser que você esteja em casa, né, confortavelmente, e alguém abre a sua porta porque você não trocou a fechadura. Então, conselho, troque sempre a fechadura. E se for fechadura digital, troca a senha. Troca a senha. Então, essa questão inusitada aí do mercado imobiliário.
Outra dica também, Julião, no mercado imobiliário, quando eu comecei eu só trabalhava com venda. Não gostava de trabalhar com aluguel. Uhum. E aí uma vez, uma advogada disse assim para mim, Silvano, por que você não aluga também? Eu falei, eu não gosto de aluguel. Aluguel dá trabalho, você tem que fazer logo de vistoria, você ganha pouco e não dá dinheiro. Aí eu falei para ela, né? Ela falou, Silvano, o aluguel ele dá trabalho, mas ele paga a conta. A venda você troca de carro, mas o aluguel paga as suas contas do dia a dia. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? É isso. A sacada, sabe? Aquela que você vira a chave e eu tava realmente perdendo dinheiro. Aí eu comecei, falei, opa, vou trabalhar com venda e locação. Então chegava mês, a gente ia alugar 7, 8 imóveis. Tava o dinheiro da gasolina, da feira, tudo garantido com a locação. Exato, isso é importante. E quando entrava a venda, a gente fazia up, né? dar o up. E aí você conquistava, galgava mais objetivos. Então essa é uma dica importante. Eu até postei ontem sobre essa questão no meu Instagram, que ano passado foi um ano difícil para venda. Mas eu fiz 27 locações ano passado. Olha aí, tá vendo? Então assim, 4 em parceria e 23 só eu que fiz. Então assim, às vezes você não tá no momento bom de venda, mas a locação, cara, garante às vezes mais que o pão a conta do dia a dia. Exatamente. Entende? E te sustenta no mercado. Exato. Então é uma forma... Eu comecei a trabalhar com locação em 2014, que foi a época que começou a crise imobiliária no país, né? Então, tipo, a locação dá trabalho. Dá trabalho. Mas é mais recorrente. É mais fácil você alugar 5 imóveis no mês do que, de repente, fazer 5 vendas no mês ou uma venda no mês. Com certeza. Bela dica, Silvana. E outra, às vezes, o que acontece? O mercado imobiliário, às vezes, é uma gangorra. Exato. Quando venda está em alta, significa que locação está em baixa. Né? Então, verdade. ou seja, quando locação está em alta, significa que venda está em baixo por causa da situação financeira do país, ou os juros de financiamento está muito alto. Então, o corretor ele tem que entender essa dica. Né? Então, por isso que ele tem que trabalhar nos dois nichos. Né? A venda ele troca de carro, e a locação ele paga as contas. Exatamente. Então isso é bacana. E é também um comportamento, uma dica que a gente dá também é um comportamento hoje da geração Z e até da nossa geração também, que tem muita gente que aluga porque quer, não é porque é a opção dele. Porque, não... Ele tem essa consciência. Eu sou a favor da compra do imóvel, tá, gente? Mas se você está no momento que você quer alugar, mesmo tendo dinheiro para dar uma entrada, é uma estratégia sua, cara, você tem que aproveitar e fazer receita com isso também. Exatamente. Então, é uma boa dica aí. Você que não trabalha com locação, começa a pensar, põe o tanto de dinheiro que você está perdendo na mesa. Exatamente então, isso. Legal, Silvana. E uma coisa legal, gente, pra gente fechar essa conversa, você aí na sua expertise, quais são os planos aí que você tem para 2023, coisas que você está pensando, que você quer compartilhar com o nosso público também, compartilhar site, Instagram, essas coisas. Compartilha com a gente aí os seus planos para 2023. Os planos para 2023, Júlio, é o seguinte, focar cada vez mais na sindicância, né? Legal. Por isso que nós estamos lançando aí o canal Síndico de Atitude. Legal. Tá em projeto aí, tá no forno, tá saindo, vai ficar quentinho aí. Já. Vamos fazer um podcast, você vai estar lá presente conosco. Vamos lá. Você é convidado, já deixo o convite aqui, não quero não como resposta. Já está aceito, já tá aceito, fechou. Então, surgiu esse projeto do Síndico de Atitude devido à deficiência nessa área no mercado, tá? Porque as pessoas, às vezes, esperam de um síndico proatividade. Né? Então, ou seja, e falta síndico com atitude, proatividade, sabe? Que goste de lidar com pessoas, que queira cuidar de patrimônio. Então, o síndico tem que ter esse requisito. Gostar primeiro de lidar com pessoas. Sim, mas você não... Engraçado, tem síndico que não gosta de falar com ninguém. Então, você tem que gostar de lidar com pessoas e tem que gostar de cuidar de patrimônio de pessoas. Porque enquanto você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você sabe que tem alguém cuidando, valorizando o seu patrimônio. Então, por isso nós estamos aí com esse projeto, né? Já saindo do forno também, logo logo. Vai estar aí nas mídias, né?
no YouTube, Instagram. A gente vai deixar aqui depois aí pro pessoal acompanhar, Que bacana. né? Nos seguir lá, se inscrever no canal, deixar comentário. Já aproveito agora, pessoal, deixa comentário. Nem que seja um oi. Nem que seja um oi. É importante. Ajude a divulgar esse canal, tá? Que nós estamos aqui conversando. Às vezes o pessoal deixa um like. Você gostou da entrevista? Deixa o like. Pô, deixa um like. Deixa o like, hein? Compartilha. Sabe? Escreva aqui. Oi, Julião. É isso aí. Pode ser uma crítica, mas deixa um comentário. Porque isso ajuda no engajamento, isso ajuda na divulgação, Sim. isso ajuda para que o YouTube entenda que está sendo relevante esse tipo de assunto. Então, ou seja, ajude. Essa é a forma de você nos ajudar. É isso aí. Deixando aí, pelo menos, a sua participação. É. E se você também quiser bombardear de comentário aqui, porque o Silvano é síndico e você tem muita dúvida, bombardeia de comentário aqui pro Silvano Pode responder. mandar que depois eu respondo sem problema nenhum. E ele vai responder. Vou deixar aqui embaixo também o meu e-mail, o meu contato. Ou seja, você vai conseguir nos localizar no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Síndico de Atitude. Boa. Tá? Silvano, quero agradecer por disponibilizar seu tempo para estar aqui no nosso podcast Mais Que Imóvel. Hoje a gente falou mais de sindicância, né? Que também a ideia, como eu sempre falo, é falar desse ecossistema do mercado imobiliário. Pô, brigadão, fico muito Eu feliz que agradeço. de você estar aqui com a gente. E você aí que acompanhou esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e até a próxima. Valeu, Valeu. Silvana. Obrigado. Tamo junto. Boa.